E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e hoje nós temos uma videoaula de História. A gente vai tentar entender como foi, os antecedentes e como se deu o processo de abolição da escravatura aqui no Brasil. Sempre lembrando que o processo de escravidão no Brasil ele foi bastante longo e muito moroso, para ser finalizado. Demorou muito para ser finalizado. Principalmente porque nos países do continente europeu, como Inglaterra, Suécia, Holanda, França, Dinamarca e Portugal, todo esse processo de escravidão já havia sido cessado. Só para termos uma ideia, a Inglaterra, que foi o primeiro, em 1833 finalizou a escravidão. Quando a gente fala aqui do continente americano, os Estados Unidos foi o grande pioneiro. Em 1865, acabou com a escravidão no seu país. No Brasil, somente em 1888. E temos algumas informações bem interessantes aqui sobre o processo no Brasil. Para quem não sabe, a ideia foi uma abolição gradativa, ou seja, a abolição que aconteceria aos poucos. Então, existem pelo menos aí algumas leis bem significativas para a gente analisar, porque fazem parte do marco legal dessa abolição. O primeiro estado a declarar o fim da escravidão no Brasil foi o estado do Ceará, foi verdadeiro pioneiro em 1884. Mas quando a gente fala do histórico legal, dos marcos legais, a regulamentação para o fim dessa escravidão, o que a gente tem? Primeiro, além da extinção do tráfico negreiro do Brasil em 1850, então pôs fim à ideia de trazer novos escravos para o nosso Brasil, sempre colocando em pauta que os primeiros escravos negros no Brasil chegaram por volta de 1539. Eles vieram para trabalhar nas lavouras de cana na capitania hereditária de Pernambuco. Então a escravidão negra no Brasil existe desde a primeira metade do século XVI. E caminhando um pouquinho mais na história, nós temos a lei do ventre livre. Essa lei ela previa que todo escravo nascido aqui no Brasil após 1871 nascia com a sua liberdade assegurada. A lei foi assinada em 28 de setembro de 1871. Depois disso, nós tivemos uma lei que soa até absurda. Soa absurda até os dias de hoje, se levarmos em consideração. Saiba do seguinte, hoje em dia o Brasil possui uma expectativa de vida, média de anos que uma pessoa vai sobreviver ao longo da sua vida, de 75 anos de idade. E a lei do sexagenário previa uma lei de 1885, previa que o escravo teria sua liberdade, mediante o pagamento de uma indenização por parte do governo, aos 60 anos de idade. Ou seja, a média de vida de um brasileiro na época não passava dos 50 anos de idade. O escravo só conseguiria a sua liberdade aos 60 anos de idade. E o pior de tudo é que a indenização era paga aos senhores, aos donos do escravo, pelo Estado, ou seja, o governo brasileiro tinha ainda que indenizar os senhores de escravo. Ou seja, além do senhor ter um trabalho praticamente gratuito durante pelo menos uns 50 anos, imaginando que o escravo começava a trabalhar com 10 anos de idade, que não é verdade, começava muito antes, ele ainda tinha o direito a uma indenização. Ou seja, era uma lei totalmente fora da casa, totalmente sem cabimento. Bom, os simpatizantes, principalmente após 1850, com as ideias iluministas, oriundas lá do continente europeu, começaram a incentivar as fugas e foram criados os espaços quilombolas, abrigando esses escravos que fugiam do trabalho forçado nas lavouras. Bom, a Lei Áurea ela foi assinada em 1888, 3 anos após a Lei dos Sexagenários, e deu a liberdade para 700 mil escravos no nosso país. A Lei Áurea ela foi assinada oficialmente no dia 13 de maio de 1888. E para quem não sabe, a palavra áurea vem do latim de aurum, que é um uso simbólico para significar o quê? Feito de ouro, algo brilhante, magnífico ou de muito valor. Então, para quem não sabe, gente, foi publicado no Diário Oficial do Brasil, no dia 14 de maio de 1888, o fim da escravidão no Brasil, sob a lei de número 3.353. Pois bem, gente, essa foi uma videoaula bem simples, bem direta, colocando em pauta algumas leis que estiveram
nesse processo de abolição da escravatura no Brasil. Lembrando que foi um processo muito tardio também. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Curta e compartilhe esse conteúdo e deixe seu like no canal Lucas Sequinel. Valeu e até a próxima aula.